Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu irmão, minha irmã, saia de toda a situação de morte, de escuridão, de tristeza que você tá vivenciando. Porque você não foi criado, você não foi criada para a morte, mas você foi criado para a vida e vida plena no Senhor, amém? Meu irmão, meu nome é Vanessa, eu sou do grupo Direção Ressurreição da Praia do Suá, da Paróquia São Pedro. É uma alegria estar com vocês nesse tempo, né? De um jeito tão diferente do que a gente está acostumado. A gente gosta de uma interação, né? Nós, enquanto renovação, a gente gosta muito de uma interação, mas o Senhor tem nos chamado ao recolhimento. E Deus tem feito grandes coisas nos nossos corações neste tempo. Se cada um de nós se abrir a esse tempo com um olhar espiritual, nós sairemos deles muito mais fortes na fé, muito mais corajosos no Senhor. Meu irmão, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como tem sido esse tempo para você. Eu não sei quais têm sido as dificuldades que você tem enfrentado, mas uma coisa eu tenho certeza, nessa noite, nesse dia, eu não sei em que momento você está ouvindo essa pregação, mas eu tenho uma certeza, o Senhor hoje te chama a abrir os teus olhos. Para de olhar para baixo, depressivo, cabisbaixo, entristecido, olha para frente, meu irmão, olha para frente. Porque quando a gente olha para frente, a gente vê o que está por vir. E nós, quando olhamos para frente, vemos as coisas boas que podem advir. E é isso que o Senhor quer fazer conosco neste dia. Ele quer nos fazer olhar para frente, para o final da nossa jornada. Para o final dessa situação que você está vivendo, mas também para o final da nossa jornada, da nossa vida. E entender e perceber que lá há luz, lá há felicidade, lá há salvação, lá há vitória. Talvez a gente esteja passando por um vale escuro na nossa vida, um tempo de dificuldade. Mas quando nós olhamos lá para frente, a gente vê uma luz, como o ditado fala, a gente vê uma luz no fim do túnel. E essa luz lá no fim do túnel se chama Jesus. E Ele quer te chamar para você levantar a sua cabeça como herdeiro, como filho amado que você é. E enxergar a luz que é Ele e com firmeza, com decisão, dar passos em direção a Ele. Por isso, nessa noite, o tema que nós vamos experimentar juntos é: a morte foi tragada pela vitória. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que esse tema não é uma pergunta, não é uma sugestão, é uma certeza, é uma afirmação. A morte, ela foi tragada pela vitória. Isso já foi feito, isso já foi alcançado. Então, meu irmão, não importa a situação que se levante na sua vida. Não importa a situação que você esteja vivenciando neste tempo. Ela já foi derrotada pelo nosso Senhor Jesus na cruz, aleluia. Jesus já venceu. É uma questão de tempo agora. É uma questão de esperar, de confiar. Os discípulos esperaram 3 dias pelo Senhor ressuscitar. Então aguarda, tem fé, tem coragem, porque o Senhor já venceu a tua situação, amém? Ele é poderoso para fazer. Lembra, meu irmão, tudo que foi criado foi Deus que criou. Tudo que respira nesta terra foi Deus quem criou. Então a situação que você está vivendo não é nada diante do Deus a quem você serve. Não é nada diante do Deus em quem nós cremos. Deus é maior do que todas essas dificuldades. Deus é maior do que todos os nossos problemas. E isso é o que o mundo quer nos convencer do contrário. Mas nós precisamos ter isso sempre vivo no nosso coração. Deus é maior. Parece clichê, mas não é não. Diante das suas dores, diga: Deus é maior. Porque verdadeiramente Ele é. Um segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o tema fala que a morte foi tragada pela vitória. Sabe o que significa tragar?
Tem vários significados, mas o mais interessante para nós é a palavra tragar como significado de desaparecer. Então, o que Deus está dizendo para nós através desse tema? Que a morte, ela desapareceu, ela foi vencida por causa da vitória. Meu irmão, glorifica Deus aí da sua casa, dá um glória a Deus, diz muito obrigado, Jesus, porque essa já é a grande graça, essa é a boa notícia que nós temos hoje. A morte foi vencida. E, consequentemente, com ela, toda a situação de escuridão, de dor, de tristeza na nossa vida foi vencido na cruz do Senhor Jesus. Aleluia! Pega aí a sua palavra, porque Deus é maravilhoso e Ele tem coisas incríveis para falar para nós ainda. No primeiro livro do 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do 55 ao 58. Vamos junto. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como a gente vinha dizendo desde o início dessa pregação, toda situação de dor já foi vencida pela cruz do Senhor Jesus. E é assim que este texto da palavra de Coríntios vem nos inicia dizendo. Esse trecho, essa citação, que é o nosso tema, foi dita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 25, versículo 8. E ele diz, lá no capítulo 25, versículo 8, que a morte, ela desaparecerá. Ele fala assim, e fará desaparecer a morte para sempre. Quem? O Messias, o Senhor Jesus. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor o disse. Meu irmão, uma coisa é certa, se Deus disse, Ele vai fazer. E Ele já fez, aleluia! Ele já fez. Jesus já veio, Jesus já ressuscitou. Quando Ele falou isso para Isaías, anos antes, muito tempo antes da vinda do Senhor Jesus, Ele prometeu para ele que viria um Salvador que faria isso, e esse Salvador já veio. E esse Salvador está no meio de nós, aleluia. E esse Salvador está no nosso meio, é o Senhor Jesus. Em Jesus essa promessa foi cumprida. Quando Jesus ele morre na cruz, e 3 dias depois ressuscita, Ele vence a morte. A morte foi vencida. Porque a partir daquele momento, nós alcançamos o céu. O véu do templo se rasgou. Nós tivemos acesso a Deus e nós alcançamos a salvação em Jesus. Nós temos uma promessa de salvação que já se cumpre no nosso meio. Os santos são um exemplo disso. Os santos que, na singeleza da sua vida, alcançaram o céu. Já estão na glória. Já alcançaram a vida eterna. Não uma vitória qualquer. Perceba que quando Deus fala aqui que eles alcançaram a vitória virá, não é uma vitória qualquer. Não é simplesmente uma situação que nós gostaríamos que se resolvesse. Essa vitória aqui também é isso. Mas é mais do que isso. Se estende para além. Essa vitória aqui é a conquista do céu. Quando Jesus morre na cruz, nós conquistamos o céu, nós conquistamos o direito de viver com Deus na glória eterna. E essa tem que ser razão de alegria para o nosso coração. Então entenda que vitória aqui não quer dizer que Deus vai fazer as coisas do jeito como nós queremos. Muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus vai fazer as coisas do jeito como nós queremos. E isso é vitória. Que vitória é quando Deus faz exatamente o que eu pedi. Que vitória é quando Deus dá o que eu falei, do jeitinho que eu falei. Só que Deus não faz isso porque Deus é um bom pai. E como bom pai, Ele sabe que nem tudo que a gente pede vai nos fazer bem. Imagina comigo uma pessoa que era muito pobre,
mas era uma pessoa muito bondosa, muito generosa, muito caridosa. E pede ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter meios, me faz uma pessoa com dinheiro. E Deus, na sua bondade, dá isso. Ao ficar rica, essa pessoa, ela começa, para manter a sua riqueza, ela começa a maltratar as pessoas, porque ela já se sente superior, ela começa a roubar para poder aumentar o seu dinheiro, ela começa a enganar e pode até vir a matar outras pessoas para proteger o seu dinheiro. Essa pessoa que era tão boa, que era tão justa, pobre, rica, perdeu o céu. Claro que essa é uma situação extrema, mas quantas vezes na nossa história, o que nós desejávamos alguns anos atrás, talvez quando nós éramos mais jovens, ou então quando nós estávamos passando por uma dificuldade muito grande, a gente achava que só aquilo ia ser uma saída, e Deus não deu o que a gente pediu do jeito que quis. E um tempo depois a gente vê: nossa, se Deus tivesse me dado isso, eu teria me perdido na vida. Quantas vezes nós não vivemos essa situação? Quantas situações, se Deus tivesse agido do jeito como nós pedimos, no tempo quando nós pedimos, porque nem sempre a gente está pronto para enfrentar determinadas graças na nossa vida e alcançar, como isso poderia ter nos tirado a vida, nos levado ao pecado, nos conduzido por uma vida de pecado, nos conduzir a pecar, de forma a perdermos o céu. Deus é bom Pai, irmão e irmã. Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que vai nos fazer bem. E por isso Ele nem sempre nos dá aquilo que nós queremos. Mas a gente pode estar vivendo um tempo desse agora. Você olhando aí para a sua vida e você pensar: nossa, como eu me afastei de Deus. Depois que eu conquistei aquele emprego que eu tanto pedi, eu me afastei tanto de Deus. Depois que eu me casei, eu me afastei tanto de Deus. Depois que eu fui mãe, depois que eu fui pai, eu me afastei tanto de Deus. Depois que eu conquistei aqueles amigos, eu não tenho mais tempo para Deus. Depois que isso, depois que aquilo outro, eu me afastei tanto de Deus. Põe a mão aí no seu coração. Tá batendo? Tomara que esteja, né, irmão? Se não tá batendo, corre pro hospital. Mas se tá batendo, glorifica a Deus. Sabe o que isso significa? Que você ainda tem tempo. Tempo de acolher a vontade de Deus para sua vida. Tempo de esperar no Senhor. Tempo de confiar no Senhor. Tempo de se abandonar no Senhor. Tempo de se esforçar pelo céu. Tempo de buscar com esforço, com verdade, alcançar o céu. A palavra de Coríntios, lá no 58, fala para nós para sermos firmes e inabaláveis, aplicando-nos cada vez mais na obra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tem pensado que a sua vitória, ela é material, ela só fica aqui, é tempo, e dá tempo de mudar essa forma de visão. E entender que a gente tem que trabalhar aqui para alcançar o céu. Que a gente tem que trabalhar aqui para alcançar a eternidade junto do Pai. E todas as vitórias materiais e todas as vitórias aqui deste mundo nós alcançaremos pelo Senhor, porque Ele é um bom Pai. E como o Evangelho da semana passada nos dizia, Ele, como bom Pai, sabe nos dar coisas boas. Por isso Ele nos dará o que nós precisamos. Ele nos dará as coisas que nos farão crescer em santidade e em fé. Mas é necessário que a gente se esforce para alcançar o céu. É necessário que a gente se empenhe, que a nossa caridade, que a nossa paciência com o irmão, com o nosso amor ao próximo, com a nossa confiança no Senhor, que todo o esforço que nós temos feito, eles vão nos garantir a graça de estarmos com Deus para a eternidade. Essa é uma certeza que nós podemos ter. Se eu me esforço pelo Senhor, se eu me coloco constantemente na presença dEle, como diz o versículo 58b, sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão, meu irmão. Se esforça por ser de Deus, se esforça por alcançar o céu, porque a vitória aqui e na eternidade já é garantida. Tudo que nós precisamos é nos esforçarmos para não deixar que a escuridão, que o medo, que a tristeza tome conta das nossas vidas. Porque todas essas situações de morte, elas não têm lugar na nossa vida, elas não podem ter lugar na nossa vida, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus e com Cristo Jesus nós temos vida plena.
Fecha os teus olhos. E entrega para o Senhor tudo aquilo que você sabe. Pecados, costumes, relações que te afastam do Senhor. Que não deixam que você caminhe na luz, caminhe na vida plena do Senhor, o que tem te escravizado, meu irmão. Apresenta para o Senhor agora. E deixe que essas situações morram na sua vida, para que você renasça com Cristo para uma vida nova. Vai se entregando para o Senhor. Vai se colocando na presença dEle. Vai deixando Ele ser Deus. Vai pedindo a Ele, Senhor, vem ser Deus. Senhor, vem me ajudar a ter esta vida plena no Senhor. Senhor, vem me ajudar a me esforçar pelo céu. Vai clamando ao Senhor.